olha só o que aconteceu com o índice do medo. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro semanal, onde damos uma repassada geral na semana, os principais fatos, olhamos o nosso gráfico e, através disso, tentamos projetar qual poderia ser o próximo movimento do principal índice, não só do Ibov, mas também olhamos o dólar, olhamos a taxa de juros, aquela repassada também em algumas bolsas internacionais, enfim, tentamos aqui ajudá-los, ao menos como um radar aí do que pode acontecer. Mas muito bem, mais uma semana um pouco mais complicada, não só no Brasil, mundo afora, continuamos ainda com as questões da pandemia, cepa que não para de aparecer, agora surge na África, uma mais perigosa, surge não sei aonde, e fica-se a discussão se vacina vai conseguir combater aquela cepa, se não vai. O fato é que vários locais ainda com sérios problemas, principalmente na gestão dos hospitais, como é que administra os doentes, e mesmo com a vacinação ainda num processo bem mais lento, em todo mundo, não é só no Brasil, o mundo todo sofrendo aí com a lentidão das vacinas, mesmo assim, ainda a pandemia continua dominando boa parte do noticiário e do interesse das pessoas. Isso também, obviamente, que acaba atrapalhando, principalmente notícias vindo da Europa, de lockdown em alguns lugares, fechamento de horário, toque de recolher, enfim, isso tudo, não tenha dúvida nenhuma, que atrapalha a movimentação dos negócios, atrapalhando os negócios, todo o processo, toda a cadeia acaba sentindo. Claro que sente menos, né? Nós não temos aquele efeito de mergulho drástico nos preços, porque existem já um conhecimento um pouco maior sobre o tema, a vacina, e isso acaba amenizando o processo, mas não dá espaço para uma movimentação um pouco mais intensa. Lá pelo lado da Ásia, a China diminuiu a questão da liquidez, ou seja, enxugamento de liquidez teve impacto direto nas commodities, tendo impacto nas commodities, impacto direto nas principais empresas brasileiras, porque hoje, se pegarmos a nossa bolsa, o Ibovespa, as principais ações têm correlação com commodities. Então, minério de ferro, petróleo, celulose, tudo, quando vocês vão olhar, sentiram essa movimentação dos preços. No âmbito fiscal, quando olhamos para o gráfico, eu até já vou colocar o gráfico aqui para vocês, do nosso Ibov, o Bolsonaro até que fez um discurso ontem bastante razoável, né? Tem semanas que ele está um pouco mais belicoso, né? E tem semanas que ele está um pouco mais construtivo. Então, nós estávamos na semana construtiva do Bolsonaro, e mostrou uma séria preocupação com a questão fiscal do Brasil, com a questão das reformas, enfim, um discurso muito coerente e merece até elogios. E isso, sem dúvida nenhuma, acabou proporcionando essa subida no gráfico de ontem, né, muito, muito forte. As bolsas no mundo inteiro também ontem ofereceram uma recuperação, também ajudando, mas vínhamos aqui no teste lá daquele 114, né? No comentário da semana anterior eu já falava do patamar aqui do 114, da média de 55 dias no gráfico. Até alguns de vocês aí escreveram, até vou fazer um pedido, né? Escrevam hoje aí como é que estão os palpites de vocês, para até onde vai o movimento final, né? Eu gostaria de saber como é que vocês estão vendo, se encerra por aqui, se pode ir até aquele 110 que eu falei. Vou mostrar aqui agora no gráfico semanal também. E eu me lembro que acho que foi o Charles que comentou que apostava no 114. Né? E testou o 114, veio a recuperação, só que hoje a gente está engolfando a figura. E por que isso aqui? Porque tem a iminência da greve dos caminhoneiros, agora dia 1º de fevereiro, mesmo com o apelo do presidente e das principais entidades para que haja um acordo, algumas movimentações em relação à tentativa de tirar imposto federal do diesel, já para favorecer um pouco dos insumos dos caminhoneiros. Então já existe algum tipo de movimento, mas o fato de ameaçar uma parada, ou até mesmo uma parada que seja parcial, indubitavelmente isso vai prejudicar, não tem como não prejudicar. E isso é que está pegando um pouco mais forte no noticiário do dia dessa sexta-feira,
e aí acabou pressionando boa parte dos ativos para baixo. Já vimos com as commodities pressionadas, agora a notícia interna também acaba colaborando com isso. E aí poderíamos, tá, na perda da mínima da semana anterior, a gente monta um pivô de baixa, e olha só onde é que projeta esse pivô de baixa no nosso principal índice. Vamos colocar aqui para vocês. Vai lá nos praticamente 110 mil pontos que nós tínhamos falado. E agora eu quero mostrar o gráfico semanal, e aqui tem algo que eu queria chamar muito a atenção de vocês. No gráfico da semana é muito importante olhar a média de 9 semanas, que a gente chama aqui da virada da média de 9. Quando a média de 9 vira para cima, geralmente ela muda a tendência de forma um pouco mais rápida. Quando ela vira para baixo, é um primeiro sinal negativo, que pode haver a continuidade do movimento corretivo. E olha só o que está acontecendo com a média de 9. Além de ter virado para baixo, ela está marcando mínima aqui na semana. Então nós estamos na terceira semana consecutiva de queda. Desde o início da recuperação lá em outubro isso não acontecia mais, marcando mínimo e com a iminência de um pivô de baixa no gráfico diário. E a projeção é até a média de 21 semanas, que é essa linha verde aqui no gráfico, que bate lá nos 110 mil pontos. Então nós temos a projeção do pivô de baixa ali na região dos 110. Nós temos a média de 21 semanas em 110.500. Então entre 110 e 111 mil pontos poderia ser sim um patamar bem importante. Mas algo que me chamou mais atenção de praticamente tudo isso foi o índice do medo. Olha só o que aconteceu com o índice do medo. Vou colocar o gráfico aqui para vocês, que é o VIX, né, o famoso VIX. Olha só a subida que deu nos últimos 3 pregões, especialmente no pregão de 3 dias atrás. Né, a gente olha aqui o gráfico do VIX, voltando a patamares lá de novembro, lá de setembro, lá de junho, onde, se olharmos no gráfico dos ativos, né, vamos pegar aqui a S&P e plotar aqui as movimentações negativas, ó, caiu em junho, caiu aqui em setembro, aqui foi uma queda um pouco mais forte, ó, cai em novembro, e agora também na iminência de um pivôzinho de baixa no gráfico diário aqui da S&P. Se olhar para a Nasdaq, não está muito diferente. Se olharmos para o Eurostock, que é a média das bolsas lá da Europa, igual também, a iminência de um pivô de baixa. Se olharmos para a DAX, que é a bolsa alemã, que é uma bolsa bem representativa também, então os desenhos estão muito parecidos, mas especialmente o VIX me chamou bastante atenção pela movimentação, e ele está no que a gente chama de resistência, né? Então essa região aqui, beira os 34, 35 pontos, é uma região de resistência, que seria interessante parar por aqui e retomar o movimento de baixa. Não estamos bem longe do índice do medo lá do início da pandemia, sim, mas são sinalizações negativas. A gente já olha nos gráficos. Iminência de pivô de baixa no diário aqui no Brasil, iminência de pivô na Europa, iminência de pivô nos Estados Unidos, uma movimentação de queda de commodities. Aqui no Brasil temos a greve dos caminhoneiros, que certamente vai causar um certo transtorno, se acontecer. Ainda não temos 100% de certeza que isso acontece. Então, todo esse cenário aqui posto, quando a gente volta para o gráfico do Ibov, o que a gente enxerga? Enxerga essa possibilidade. E o que pode estar acontecendo? Deixa eu voltar o gráfico diário aqui para vocês. Vou botar o gráfico diário do Ibov. O que pode estar acontecendo com o dólar? O dólar, evidentemente, nesse cenário aqui, ele sente e retoma o movimento ascendente e vai lá testar aquela região, hoje que é, sem dúvida nenhuma, a principal resistência, que é o 5,50. Olha só quantas vezes ela já foi testada desde novembro. Foi resistência, daí corrigiu forte, subiu forte, quase com uma recuperação em V aqui até o início de janeiro, testou, voltou a testar a região do 5,20, volta a subir, testa 5,50 e agora muito próximo de um pivô de alta. Então esse aqui é um cenário bastante negativo também, caso tenhamos o rompimento do 5,50. Então, monta pivô de baixa no gráfico diário do Ibov, monta pivô de alta no dólar, a gente tem um cenário, a palavra ideal acho que não está adequada aqui, mas um cenário que indica aquela possibilidade de buscarmos os 110 mil pontos
de pontuação aqui na nossa bolsa. E qual é a boa notícia da semana? É em relação à taxa de juros. Eu demonstrava a minha preocupação na semana passada com esse rompimento aqui, onde chegamos a beirar os 6,30 na taxa DI 24, que é a mais negociada, e olha o que acontece com o DI aqui. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é fruto ao menos do discurso da responsabilidade fiscal. Ou seja, o governo não descolou dessa possibilidade, está efetivamente preocupado. Inclusive o Guedes voltou a reaparecer, né? Estava sumido, mas ele está aí de volta, e isso acaba trazendo um certo alívio em relação às taxas de juros. E aí, se tem algo de positivo na semana, é esse alívio, inclusive muito próximo de fechar abaixo da média de 21 dias. Né? Então, o que indica a possibilidade de continuidade do movimento de queda, do ajuste da taxa de juros. Somado a isso, o viés deixado na ata do cupom de que podemos retomar o ciclo de alta da Selic. Como existe um descolamento muito forte hoje, uma taxa referencial a 2, uma taxa futuro, pega DI 30 lá perto dos 8, esse descolamento é muito forte. Mas quando você diz assim, não, eu vou ajustar essa taxa aqui, talvez a taxa de cima ajuste também. Então, esse é um fator alentador, digamos assim, para o nosso principal índice. Fato é, então, que fazendo de novo, né, vamos botar tudo dentro de uma panela, fazemos o resumo, os fatores negativos da semana foram um pouco piores do que os positivos, a iminência da greve dos caminhoneiros hoje pegou pesado aqui no nosso índice, e os indicadores talvez apontem a possibilidade de continuarmos aí no movimento corretivo. Tem que se preocupar? Ainda não tem que se preocupar, porque na tendência longa, né, deixa eu só voltar o gráfico do índice Bovespa semanal aqui para mostrar para vocês, porque ele acaba... Eu sempre brinco com os nossos clientes que o gráfico semanal acalma, né? Ele tira um pouco daquela volatilidade tradicional. Vou botar o gráfico do Ibov aqui. Então, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente repara que existe um simples movimento corretivo dentro de um grande movimento de alta. Né? Olha só o tamanho da intensidade da alta e olha a intensidade da queda. Então, quando a gente olha para cá, ó, tem até o Fibonacci que eu deixei traçado na semana passada, e a retração de 50%, mal ou bem, coincide também tanto com a projeção do pivô de baixa do diário, tanto com a média de 21 semanas. Então, se houver uma correção de 50% de Fibonacci nos preços, não muda absolutamente nada na tendência vigente, que permanece de alta. O que pode acontecer aqui? Os preços segurarem e a gente vai encontrar muitas oportunidades interessantes para operarmos na ponta comprada. Então vamos ficar bem atentos, semana que vem é uma semana importante, muita coisa para acontecer e possivelmente teremos aí já, vai chamar a atenção que deve ter bastante oportunidade interessante pintando no radar. Essa semana tivemos o nosso Mestres da Gestão com a Daniele Gurgel, estava sensacional, pessoal. Assim, ó, a avaliação que recebemos foi incrível. Se você ainda não assistiu, está aqui no canal do YouTube, a Dani liberou a gravação para a gente. Então, aproveite para assistir a live sobre neurotrading. O tema é fascinante, ele, sem dúvida alguma, é importante. Então, vá lá e aproveite, que é material de altíssima qualidade produzido aqui para vocês, para que a gente possa ajudá-los na tomada de decisão. Desejo a todos um ótimo final de semana, deem seu like, compartilhem, notifiquem, ou seja, aperta no sininho aqui e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!